Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos começando mais um O Reino de Deus em 7 minutos. E hoje estamos dando continuidade à nossa série Confrontando Atitudes Erradas. E aqui em Colossenses 3, que é o capítulo que nós estamos estudando, vou ler com vocês o versículo 8. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente do falar. Quero pegar com vocês essas três primeiras coisas que o apóstolo Paulo orienta os colossenses a não praticarem mais. E ele diz: ira, indignação e maldade. Então o apóstolo está dizendo que nós devemos abandonar a ira, abandonar a maldade, abandonar toda e qualquer sorte de indignação. E eu fico pensando, irmãos, quantas vezes nós nos indignamos, quantas vezes nós temos explosões de ira, de raiva, né? Quantas vezes, muitas vezes, somos tentados a manter essas práticas na nossa vida. Por exemplo, você está no trânsito, um exemplo clássico, né? Quantos crentes perdem, né, a estribeira, por assim dizer, no trânsito e acabam agindo de forma errada, com relação àqueles que estão no trânsito com você e muitas vezes fazem ou têm alguma atitude errada e você já perde a sua estribeira ali, já se indigna, já se ira, já retruca alguma atitude, enfim. Quantas vezes estamos nas filas, né? Seja lá do supermercado, fila de banco, etc. E perdemos também a paciência numa dessas filas e agimos muitas vezes como não crentes. Nós vamos entender que Deus nos chamou, né, para ser diferente. Então esse tipo de comportamento não nos cabe. Quantas vezes, às vezes, os pais se iram com os filhos, e pais que se dizem cristãos se iram com os filhos na frente das pessoas, gritam, esbravejam, né, têm atitudes desnecessárias, sendo que a ira, a indignação e a maldade, ela não traz correção. Você tem que saber corrigir o seu filho, mas no secreto da sua casa. E você tem que saber a maneira certa de corrigir. Quantas pessoas, maridos, esposas, fazem o famoso barraco, né? Demonstram a sua ira, demonstram às vezes a sua indignação, demonstram às vezes até com palavras maldosas, né, até mesmo com maldade um para com o outro. É muito comum a gente ver isso hoje em dia, né, dentro dos casamentos, dentro dos relacionamentos, e às vezes até na frente da gente isso acontece. Às vezes até em comunhão, né, às vezes até em comunhão da igreja isso acontece. Irmãos, isso é errado. A Bíblia está dizendo: olha, abandone isso, lança fora isso da sua vida, tira isso da sua vida. O apóstolo é claro: você tem que abandonar comportamentos agressivos, você tem que abandonar atitudes iradas, você tem que abandonar atitudes onde tem maldade, onde tem indignação. E é isso que a Bíblia fala comigo e com você. Por exemplo, os frutos do Espírito. Olha só que interessante. Gálatas capítulo 5, né? Fala dos frutos do Espírito. Ele diz assim, que os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha que interessante, quando nós estamos falando de ira, de indignação e maldade, a Bíblia fala que eu e você devemos ter no nosso coração paz, paciência e amabilidade, que devemos ter bondade, mansidão, que devemos ter domínio próprio. E por falar em domínio próprio, muitas pessoas alegam: ah, pastor, mas é o meu temperamento, eu sou assim, eu sou explosivo, eu sou sanguíneo, colérico, etc. Não, meu irmão, você tem que ter o temperamento de Cristo na sua vida. Você não tem que aceitar que uma atitude errada, um temperamento errado venha dominar a sua vida e achar que isso é normal. Não. Você precisa se conduzir da forma que o Espírito de Deus que habita em você quer. Você precisa se deixar dominar pelo Espírito, não pela sua carne. Normalmente quem vive em confusão, em contenda, em briga, em discórdia, né? Aquele que vive na ira, esse alguém ainda precisa deixar que o Espírito de Deus o domine, precisa deixar que o Espírito de Deus o transforme. E onde é que isso acontece? Na igreja? Não.
Não necessariamente na igreja nós somos bonzinhos, né? Na igreja nós somos cordeirinhos. As nossas atitudes erradas, elas aparecem no nosso dia a dia. Elas aparecem no nosso local de trabalho, elas aparecem, né, dentro do nosso lar, elas aparecem, né, onde muitas vezes as pessoas não estão vendo. É como eu falei, às vezes aparece no trânsito, ela aparece numa fila, né, de supermercado, de banco, etc., dentro de um ônibus, enfim. Esse tipo de atitude onde a gente age, às vezes intempestivamente, onde a gente age, né, de uma forma iracunda, onde a gente perde a paciência, não é dentro da igreja. Dificilmente isso vai acontecer dentro da igreja. Dificilmente isso vai acontecer diante dos olhares, né, dos seus irmãos, dos seus líderes, dos seus pastores. Mas é na sua casa, fora da igreja, onde você tem que dar um testemunho, que o Espírito de Deus é que te conduz, que o Espírito de Deus é que te move, é que às vezes você erra. Não estou dizendo que você o faz de propósito, não. Estou dizendo que você precisa deixar que o Espírito de Deus te molde, para que você possa experimentar então uma vida diferente. É isso que você precisa entender. Quanto mais nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito, quanto mais nós buscamos o domínio do Espírito na nossa vida, mais os frutos do Espírito vão aparecer, né, nesses momentos conflituosos da nossa vida. É extremamente interessante. É como aquele ditado que diz que há dois lobos, por assim dizer, dentro de nós, né? Aquele que a gente mais alimenta é o que se sobressai. Então, se você se alimentar, né? Se você alimentar o espírito, então vai sobressair o espírito. Se você alimentar a carne, vai sobressair a carne. Então, se você alimenta do Espírito, uma oração, jejum, palavra, né, culto, comunhão, relacionamento com Deus, intimidade, louvor, adoração, alimenta o Espírito, enche o teu Espírito e renuncia os desejos da carne, renuncia as obras da carne. Então você vai ser liberto da toda a ira, toda a indignação e toda a maldade. E vai ser alguém que vai transmitir paz, amor, né, amabilidade, bondade, paciência e domínio próprio. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.